também uma visita técnica que a gente pode realizar lá no Rio Grande do Sul. Então, eu queria saber da sua presidência como que a gente vai encaminhar essa situação. Perfeito, obrigado, professora Luciene. Nós tínhamos uma trava regimental com relação à criação de novas subcomissões, que para poder criar outras é necessário que isso, que na semana passada, e repito, as definições sobre orçamento ainda estão acontecendo. É o nosso desejo, não somente como presidente, mas como comissão, destinarmos uma parte, né, desse orçamento para a reconstrução, principalmente das escolas, né, do Rio Grande do Sul. Nós sabemos que, comparado, por exemplo, ao furacão Katrina, que teve um impacto menor ainda, né, do que do Rio Grande do Sul, foram bilhões, né, de dólares para a reestruturação, então faremos isso também. E, obviamente, também a visita. Eu acredito que uma visita é extremamente válida. Após nós decidimos a data, a Comissão de Educação está lá presente para poder, inclusive, ver todos os impactos, como nós vamos gerir esse recurso. Então, acato nessa sugestão. Companheira professora Luciene, e dizer, inclusive, instar os nobres colegas a participarem dessa subcomissão. No ano passado, nós instalamos algumas que tiveram muito pouca participação. Sim. Mas notem, a situação que essa subcomissão pode discutir, ela é essencial para o país inteiro. Ela não é apenas o atendimento emergencial do que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, embora seja efetivo, mas ela precisa, a partir dessa experiência dramática do que acontece no Rio Grande do Sul, discutir regras e possibilidades, inclusive legislativas, de adaptação dos prédios e da própria função da educação aos eventos climáticos extremos que virão. E, portanto, esse debate da adaptação das várias políticas públicas e, especialmente, da infraestrutura, e, nesse caso, se tratando de infraestrutura educacional, ela é um assunto que a gente precisa abordar e trazer para dentro da Comissão de Educação. Nesse ponto de vista, essa subcomissão é essencial. Eu acho que é urgente a gente instalar e dar visibilidade a essa subcomissão. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Tarcísio. Algum deputado deseja subscrever os requerimentos? Deputada Carol. Só registra, por gentileza, no microfone, professor. 2 e 5. Gostaria de subscrever também. R$ 2.380, 2022, senhor Igor Canário. É que eu queria fazer apenas uma homenagem breve de 1 minuto de silêncio. Posso fazê-lo? Claro. Não é uma tentativa de... Claro. Senhor presidente, no dia de anteontem faleceu um vereador da cidade do Rio de Janeiro, professor Célio Luparelli, um vereador do PSD, portanto não é sequer do meu partido, mas que fez um papel. Alguns momentos eu tivesse discordância com eles quando fui vereador a vida dele. Minha vida é uma escola. Em homenagem a esse professor e parlamentar que também dedicou sua vida à educação, eu gostaria de solicitar que Vamos registrar e homenagear também a memória de 2 professores, organizadores da sua luta em defesa de direitos na Bahia, a professora Márcia Fernandes, do município de Jussara,
na região de Irecê, na Bahia, o professor Arismário Sena, em Ipirá. 2 produtores de conteúdo educacional, muito capazes e, lamentavelmente, de maneira, digamos assim, paralela, perdemos 2 vidas da educação significativas para o Estado da Bahia e para a PLB Sindicato, que é, sem dúvida, uma grande no coração da educação do meu Estado da Bahia. Concedido, solicito 1 minuto de silêncio. E privadas de educação básica contarem com serviço de vigilância patrimonial. Relator, deputado delegado Paulo Bilinski, parecer pela aprovação com substitutivo. Encontra-se sobre a mesa 2 requerimentos, um que solicita a retirada de pauta do item 6, de autoria da deputada professora Luciene Cavalcante, pessoal São Paulo, e outro pauta do item 6, de autoria da deputada professora Luciene Cavalcante, pessoal São Paulo, e outro que solicita a votação nominal para o requerimento de retirada de pauta. Com a palavra, o autor do requerimento, autora do requerimento que solicita a retirada de pauta, professora Luciene Cavalcante, para encaminhar a favor. Alguns deles, se eu não me engano, 3 projetos de lei já aprovados em plenário e remetidos ao Senado Federal. Dentre esses projetos, há projetos que encaram a necessidade de estimular os entes federativos a pensar estruturas de monitoramento e de segurança nas escolas, inclusive com perspectivas de financiamento, mas respeitando a garantia dos entes federativos para que eles organizem, discutam sobre qual é a melhor forma de garantir a perspectiva do monitoramento e da segurança. Desse ponto de vista, o que eu quero instar os senhores, e por isso fiz o pedido de retirada de pauta desse projeto, é de que já está tramitando nesta casa um conjunto de projetos de lei que tratam, inclusive, especificamente disso. Um deles, que é mais geral, estabelece entre os seus objetivos, princípios, exatamente essa lógica que eu falei aqui. Um segundo, estabelece a necessidade de uma política nacional de segurança nas escolas que prevê o debate e prevê que os municípios tenham fontes de financiamento para contratar vigilância, se assim o decidirem, para contratar câmeras, se assim o decidirem, para contratar catracas, se assim o decidirem. Portanto, o que diz isso em relação a este projeto? Esse projeto estabelece a obrigatoriedade da contratação dessa por todas as escolas privadas e públicas. Há, portanto, uma invasão clara de competência nesse momento,
porque retira a autonomia do município de pensar a melhor forma de organizar exatamente o processo de vigilância patrimonial e vigilância das pessoas, das escolas, nas suas redes de ensino. Isso diz respeito a questões orçamentárias, diz respeito a questões sociopolíticas e econômicas de cada município, que precisam ser respeitadas no lugar da gente estabelecer uma lei que, a partir de Brasília, obrigue cada município a estabelecer um tipo de vigilância sobre as escolas e com 1 ano de prazo para que elas sejam implementadas. Desse ponto de vista, na minha opinião, este projeto deveria não prosperar e nós deveríamos seguir fortalecendo a tramitação dos projetos de lei que foram aprovados em plenário, oriundos do GT de Violência contra Escolas, presidido por um deputado do PL, deputado Jorge Guetem, e relatado por uma deputada do PSD, deputada Luísa Canziani. Portanto, nós estamos falando de um GT com alta legitimidade que abordou e debateu esse assunto, sem que a gente aqui aprove um projeto de lei que, na minha opinião, tem problemas de constitucionalidade, invade competências e determina coisas que, na verdade, deveriam ser discutidas nos próprios municípios. Por isso, pedido de retirada de pauta. Obrigado, deputado Tarcísio. Para encaminhar contrário, conceder a palavra ao deputado Paulo Bilinski. Presidente, essa é uma discussão que a gente vem travando na Comissão de Educação há mais de ano. Esse projeto ele realmente tem um elemento diferencial. E o que eu peço, a reflexão que eu peço para os deputados que estão aqui, é que falar em obrigatoriedade de vigilância nas escolas não é uma grande discussão tão difícil quanto está sendo apresentada. É muito simples. Ninguém aqui se opõe à vigilância armada em banco. Ninguém, tenho certeza absoluta. Nesse ponto, quem não se opõe à vigilância armada nos bancos está colocando os valores que estão depositados nos bancos acima do valor da vida das crianças, dos professores e dos funcionários das escolas. Então, não há de se falar em custo nessa comissão, essa é uma comissão de mérito, aqui a gente está discutindo única e exclusivamente. As crianças merecem a melhor segurança que pode ser proporcionada, que é a vigilância armada, ou não merecem. Então, presidente, eu voto para que a gente não faça qualquer espécie de movimento aqui dentro da comissão para retirar de pauta, para adiar a votação ou qualquer outra coisa. Eu peço que a gente enfrente, que a gente deixe claro qual que é o nosso posicionamento, que somos a favor da defesa da vida das crianças, dos professores e dos funcionários das escolas. Muito obrigado. Obrigado, deputado Paulo Bilinski. Vamos proceder à votação pelo sistema eletrônico. A presidência solicita aos senhores deputados que proceda a votação pelo aplicativo Infoleg celular. Está iniciada a votação. Lembro a todos que a votação de retirada de pauta não é ainda o projeto. Podemos orientar? Orientação de bancada. É isso. Como orienta o PL? PL orienta contra a retirada de pauta, presidente. Como orienta a Federação PT, PCdoB, Rede? Nós orientamos sim pela retirada, porque tem efetivamente a pluralidade e a diversidade de escolas nesse país, de 5.570 municípios, 60%, 70% são pequenos municípios, que têm muitas vezes a demanda de banheiro, de biblioteca, de laboratório, de estruturas físicas, e não tem nenhum indício que poderá ter necessidade de vigilância patrimonial naquelas escolas. E tem outras no país que podem ter necessidade de vigilância patrimonial, de segurança nas escolas em muitas grandes cidades desse país. Diante dessa pluralidade, não tem razão de prosperar e universalizar e obrigar todos os sistemas municipais e estaduais como uma coisa impositiva, obrigatória e autoritária por parte da Comissão de Educação. Tem muitos pequenos municípios e nas escolas... Pode ligar novamente o microfone, deputado? Tem muitas escolas que têm outras demandas prioritárias que precisam de investimento público e de política pública. Nós votamos sim. Obrigado, deputado. Para encaminhar a orientação, União.
Orientação PP. Orientação PSD. Senhor presidente, infelizmente, um ano da tragédia em Blumenau, e é uma temática que ainda comove toda a população blumenauense e do Brasil, e eu acho que esse tema precisa, sim, estar na tela dos nossos debates. Eu voto e oriento o PSD pela permanência do requerimento. Orientação MDB. MDB orienta sim, presidente. Orientação Republicanos. Orientação PDT. Vou falar um pouco, Nico, sobre esse projeto. Edilvan, Edilvan, com a quero palavra. falar sobre isso. Vamos lá. Eu vou levantar 3 pontos desse projeto. Primeiro, custo. Um posto de vigilância, você pode ter um posto de 12 horas ou 24 horas. É caro? É caro. Pode ser pago pelo Fundeb? Depende. Se for terceirizado, não pode ser pago pelo Fundeb. Tem que fazer concurso público para poder contratar um vigilante. O deputado Tarcísio e o deputado Pedro falam sobre a autonomia dos entes. Tem toda razão. Nós podemos obrigar um estado ou um município a contratar um vigilante? Não podemos. Estamos numa federação. Terceiro ponto, necessidade. Se você perguntar a um diretor de escola, a um professor, a um servidor, a aluno, a pai, todos querem contrato vigilante, por uma sensação de segurança. Agora, o projeto tem que ser melhorado, se for o caso dele ser constitucional. Então, eu oriento sim para retirar, até porque da forma como está, não faz sentido. Orientação Senhor presidente, PDT. Presidente, só corrigindo, o PSD ali é contra a retirada. É contra a retirada. Puder alterar, por gentileza. O PDT já orientou. Orientação Federação PSDB Cidadania. Orientação Podemos. Orientação Federação Pessoal Rede. Orienta sim para a retirada da pauta. Orientação PSB. Orientação Avante. Orientação Novo. Orientação Maioria. Para a minoria, deputada Alice Portugal. Maioria. Senhor presidente, a maioria liberará. No entanto, é importante dizer que a nossa posição, ela não é uma posição contra a segurança ou de redução de valores. A nossa expectativa é que as escolas possam ter, no meu minuto, a vigilância, em especial se for desarmada, com mecanismos preventivos de detector de metais, para impedir o ingresso. Por quê? Qual seria a atitude? A atitude seria atirar em alguém com suposta atitude agressora? Então, a escola ela não pode ser uma estrutura de facilitação de que inocentes sejam abatidos. É necessário vigiar, mas é necessário ter um método adequado para o tipo de organização que é uma escola, que é diferente de um banco, que é uma segurança privada de valores privados. Nós estamos falando dos filhos da sociedade. Por isso eu libero, porque há diferentes opiniões, mas é importante dizer que o nosso cuidado é um grande cuidado sobre isso. Por isso o debate para a adequação do tipo de vigilância se torna necessária e retirar de pauta é uma atitude responsável para chegarmos ao modelo ideal para o tipo de organização social que é uma escola. Muito obrigada. Orientação. Minoria, presidente. União não. Presidente. União orienta não. O MDB libera. Oposição, presidente. PMDB também libera. Libera Oposição, a bancada, presidente. MDB Para libera. orientar a minoria. Minoria, presidente. A minoria é favorável ao projeto, portanto, contrário à retirada de pauta. Eu acho que se falou aqui em bancos, em valores. As crianças são o nosso maior patrimônio, são o tesouro de uma nação e cada criança é o tesouro da família. Então, eu acho que nós passamos na hora de promover segurança para as escolas. Então, a forma como vai ser feita depois, se vai ser pelo Fundeb, se não vai ser pelo Fundeb, se vai ser terceirizado, isso é outra história. O importante agora é deixar claro e registrado da Comissão de Educação que nós estamos lidando com um dos temas mais importantes para a educação, a segurança. Criança sem segurança na escola não vai ter sequer educação
não terá nenhum futuro, porque pode nem ter vida para ser usufruída. Então, presidente, a minoria orienta não a retirada de pauta. Orientação ou oposição? Presidente Nicolas, a orientação da oposição é não, e certamente é o desejo da maioria da população brasileira. Semana da Marcha dos Prefeitos, vereadores, recebemos aqui o vereador William, da cidade de Joinville, que fez aqui uma pesquisa, né, com toda a comunidade escolar da cidade de Joinville. 74% de pais, alunos e professores são favoráveis a essa pauta. O relator Paulo Belinski foi muito feliz em fazer uma comparação em relação aos bancos. Então, essa comissão é para discutir o mérito, não é a despesa. Isso a gente deixa para outra comissão. Então, eu fico aqui cada vez mais impressionado que, quando tem uma pauta de esquerda, até para discutir um terceiro banheiro, não querem discutir orçamento, mesmo do setor privado. Não querem saber o custo, seja o custo público ou privado. Então, a oposição e 74% de Santa Catarina reflete, inclusive, eleitores de esquerda que são favoráveis a essa pauta. Obrigado, presidente. Orientação, governo. Senhor presidente, os diversos partidos que apoiam o governo têm posição diferente, portanto, nós liberamos. No entanto, senhor presidente, eu quero ressaltar que não há sobre isso uma discussão ideológica apenas. Já foi aprovado por nós, nessa casa, um projeto do deputado Alfredo Gaspar, à época DEM, que institui diretrizes de implementação de equipamentos de medida de segurança voltadas à prevenção e ao combate da violência no âmbito escolar. Ele prevê que 5% do Fundo Nacional de Segurança Pública possa ser dedicado para isto. O deputado falou há pouco da presença de vereadores e prefeitos, que vêm aqui justamente discutir a necessidade de que as políticas públicas que decidimos aqui, os prefeitos possam ser consultados, porque o custo delas impacta em cada prefeitura desse país. E é por isso que nós achamos que não é que não devemos levar adiante um projeto desse tipo, mas sim que nós devemos ter um debate que possa incluir aqueles que vão pagar a conta. E isso significa dizer que é necessário que a gente se restrinja às nossas atribuições. O projeto do deputado, por exemplo, ele se restringe às escolas públicas, ele não avança na rede privada. Portanto, com essa preocupação que nós encaminhamos a liberação, embora eu, pessoalmente, vote sim pela retirada de pauta. Todos já registraram seus votos, senhores? Deputado Ottoni. Senhor presidente, enquanto está ainda ocorrendo esta votação, é importante que o Brasil que está nos acompanhando entenda o seguinte: quando nós estamos votando esse projeto na Comissão de Educação, que dispõe sobre a obrigatoriedade de escolas públicas e privadas de educação básica contarem com o serviço de vigilância patrimonial, é importante que nós primeiro pensemos nos pais. O pai dessa criança concorda? Será que o pai desta criança gostaria de ter na escola de seu filho uma maior segurança? Assim como se tem segurança em redes bancárias, você ter um segurança patrimonial para cuidar e para guardar o maior patrimônio de todos, que é a vida de nossas crianças? Claro que sim. Essa comissão não pode perder tempo falando de orçamento, porque aqui não se discute orçamento, aqui se discute o mérito. A nobre deputada Lídice da Mata disse o seguinte, abre aspas, não há sobre isso uma discussão ideológica apenas. Ou seja, nós estamos fazendo sim uma discussão ideológica. Agora, essa discussão ideológica, ela precisa, nesse exato momento, findar
para promovermos a segurança de nossas crianças, que todos aqui concordamos, todos, direita, esquerda, todo mundo concorda. Agora, o que nós não podemos trazer, nobre deputada Alice da Mata, a quem eu tenho o maior respeito, o que nós não podemos debater aqui é questão orçamentária. Não cabe a esta comissão. Essa comissão debate o mérito, e o mérito é: nós precisamos dar mais segurança às nossas crianças. Conforme a nossa deputada Bia Kiss diz, de onde vai sair o dinheiro, aí é o problema da outra comissão. A nossa comissão discute o mérito. E a pergunta é: todos nós, deputados de direita e esquerda, queremos mais segurança para as nossas crianças? Sim ou não? A pergunta é essa. Quem votar pela retirada do projeto está dizendo não, nós não queremos mais segurança para as nossas crianças, porque nós não estamos discutindo orçamento, e sim o mérito. Obrigado, deputado Ottoni. Ele está... Foi citado? Ok, uma orientação, abriu fala, como é que está acontecendo? Não, eu só dei um tempo mais, porque nem todos tinham votado. Tá. Então, como foi citada, concedo o tempo à deputada Alice da Mata. Somente Senhor legal. presidente, eu também respeito muito o deputado Ottoni, mas o que nós estamos instituindo aqui agora é que nós podemos fazer o que quiser, sem levar em conta nenhum aspecto, inclusive ignorando a marcha dos prefeitos, que anualmente vem aqui para dizer menos Brasília e mais municípios. Objetivamente é isso. Nós, sim, queremos garantir segurança para a escola. Tanto é que o governo federal instituiu um programa, um grupo de trabalho interministerial para discutir medidas que venham a ser efetivadas para a segurança nas escolas públicas do Brasil. E esse pedido, né, esse trabalho... Não foi eu que cortei, não. Está indo exatamente na direção de se ter uma política única para se desenvolver em cada escola pública, volto a dizer. Para concluir, deputado Leite, por gentileza. E também aqui falei sobre um outro projeto, um projeto de um deputado do DEM, que prevê medidas objetivas e também origem de fundo para o gasto com segurança pública. Portanto, senhor presidente, eu quero destacar que nós não aceitamos essa discussão de que os que não votarem pela aprovação, pela retirada de pauta, estão dizendo não. Isso é uma tentativa de desqualificar aqueles que estão ponderando em outra direção. Obrigado, deputado Liz. Muito obrigada. Está encerrada a votação. Resultado, sim, 19, não 19, 0 abstenções. Eu confesso que eu não sei o que eu faço agora. Fica claro que não há um posicionamento, que a gente precisa ter uma audiência. Só um minutinho. O requerimento é de maioria. Regimentalmente, o presidente, em caso de empate, ele decide, fica ao meu critério, então vamos dar prosseguimento à discussão. Presidente. Claro, Rodrigo. Eu queria pedir vistas ao processo. Está uma discussão muito grande, ainda há uma série de dúvidas em relação ao mérito. E eu queria pedir vistas ao processo para que na próxima reunião a gente pudesse votar e discutir. Não, se ele já votou, ele não vota duas vezes. Vista concedida, deputado. Você não pode votar duas vezes. Presidente. Você já votou. Não, em caso de desempate. Não, mas você já votou. Não, eu sei, mas... Mas se você não tivesse votado, tudo bem, mas você votou. Não, mesmo com o voto. Não é assim, não. É que o presidente não é obrigado a votar. Sim, de fato. Liga aí. Não, mas ainda assim pode. Presidente. Enfim, de qualquer maneira, concedido as vistas ao Rafael Brito. Eu queria só fazer um detalhe aqui, eu gostaria presidente. só de agradecer o trabalho de todos os deputados. Infelizmente, eu tenho que relatar um projeto na CCJ. Vou pedir para me ausentar.
Parabéns para a Comissão de Educação, parabéns, presidente, muito obrigado. Vamos defender as crianças nas escolas. Vamos dar prosseguimento? Presidente, Rafael, com a palavra. Há um grupo de trabalho que foi criado aqui no passado, um GT, que ele cuidou desse assunto, que tem o Jorge Goetten como presidente e tem a deputada Luísa Canziani como relatora. Há uma série de projetos de lei importantes para a segurança nas escolas. O que é que eu aconselho? Que a gente traga, de repente, todos esses projetos em um dia só, faça um esforço concentrado aqui na comissão sobre segurança nas escolas, para a gente não estar a conta-gotas fazendo essas discussões que terminam gerando só essa confusão. Eu acho que vale a pena conversar com o Jorge Goetten, vale a pena conversar com a deputada Luísa Canziani, porque tem muita coisa boa que foi produzida por esse GT. Deputado Rafael, excelente sugestão, será acatado. E nós iremos, eu proponho, inclusive, fazer um dia da segurança nas escolas. E aí nós pautamos sempre, nós vamos pautar todos os projetos nesse sentido. Senhor presidente. Vamos, Fernando, para poder dar prosseguimento aqui. Isso aí, é sobre isso. Deputado Fernando. Tem também um grupo interministerial tratando do mesmo assunto. Então, qual é a minha sugestão, senhor presidente? Que a comissão também, o grupo local... Deixa só, deputada... Minha sugestão é que também haja interlocução entre o grupo de trabalho interministerial com a Casa, porque aí faz um trabalho conjunto. Ok. E de forma articulada. Obrigado, deputado Fernando. Projeto de lei 2712-2022 do senhor Kim Kataguiri, que cria o programa de incentivo mérito educacional PROMED, de adesão voluntária destinado à premiação de estudantes dos ensinos fundamental e médio das redes públicas de ensino em reconhecimento ao seu desempenho escolar e participação durante o ano letivo. Relatora, deputada Adriana Ventura, parecer pela aprovação deste do PL 644-2023, apensado com substitutivo. Encontra-se sobre a mesa dois requerimentos, um que solicita a retirada de pauta do item 7, de autoria do deputado Pedro Uxai, Fernando Mineiro e Dandara, e outro que solicita a votação nominal para o referido requerimento de retirada de pauta de autoria do deputado Pedro Uxai. Informe que concederei a votação nominal de ofício para o requerimento que solicita a retirada de pauta do item 7, nos termos do artigo 186, inciso 2. Portanto, fica prejudicado o requerimento que solicita a votação nominal para o requerimento de retirada de pauta. Com a palavra, o autor do requerimento que solicita a retirada de pauta, deputado Pedro Uxai, para encaminhar a favor por 3 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, quando a gente discute meritocracia nas escolas, na educação, é considerar que todos têm o ponto de partida igual, o ponto de partida da mesma oportunidade, nas mesmas condições socioeconômicas e educacionais. Esse tema é mais ou menos assim, deputado Nicolas e colegas deputados e deputadas. Um aluno está dentro de um prédio e liga o botão do elevador, e o outro aluno está na escada e vai subir 10 pisos pela escada, e o outro aluno vai subir pelo elevador. Isso que é a construção de mérito que está se propondo agora. É desigual. Tem alunos que vão subir pela escada nos 10 degraus, nos 10 andares, e outro vai de elevador pelas condições socioeconômicas, culturais, ambientais das suas famílias e da sua condição. Portanto, quando a gente discute mérito, premiar os melhores, nós podemos estar reproduzindo a desigualdade, reproduzindo aqueles mais que tiveram já mais oportunidade, para aqueles que sobem de elevador. Eles serão premiados porque eles vão chegar antes, porque eles vão ter melhores condições. Ao invés de nós construir uma política para diminuir a desigualdade educacional, o risco é premiar e reproduzir a desigualdade educacional. Por isso que nós, do ponto de vista de política pública, nós precisamos efetivamente premiar o conjunto da escola, o conjunto do mérito escolar, o conjunto do processo educacional, e não individualizar como se quer esta premiação. É nessa direção que a gente precisa construir um processo. Muitas vezes, pelo princípio da equidade,
Nós temos que apoiar e investir mais naqueles que mais precisam. E aqueles, muitas vezes, que menos precisam, nós vamos premiá-los, como escola ou como indivíduo. Por isso que é melhor nós debatermos aqui com bom senso, com sensatez, com serenidade, qualquer criação de premiação, para que a gente não reproduza aquilo que a gente condena, que a gente não reproduza as injustiças e as desigualdades educacionais. Não é possível premiar o que vai subir com tranquilidade pelo elevador e, só a última frase, e não incentivar aqueles que estão subindo a escada a ter mais oportunidade. Para encaminhar contra o requerimento, concedo a palavra ao deputado Kim Kataguiri por 3 minutos. Senhor presidente, primeiro dia de volta a essa comissão, a síntese do argumento do deputado Pedro Kizai é de que o meu projeto ele incentiva a desigualdade por promover o mérito. Mas o primeiro ponto é o seguinte, ainda que ele tenha essa visão de mundo diametralmente oposta à minha, o meu projeto leva em consideração a realidade de cada escola. Eu não estou criando uma competição entre escolas. Eu estou promovendo dentro do âmbito de uma escola a premiação do aluno, e que inclusive eu não estou nem falando de melhores notas. Veja só um dos critérios que acho que fugiu à análise do deputado Pedro Kizai. Inciso 7º. A superação demonstrada pelo esforço do estudante em superar as suas limitações. Eu estou falando dele se superar em relação a ele mesmo. Eu não estou nem falando dele se superar em relação ao terceiro. Então, o ponto que está sendo colocado aqui é um absurdo eu conceder uma viagem internacional para um aluno que tem um bom desempenho em sala de aula, então vamos acabar com a Olimpíada Brasileira de Matemática. Porque ela promove o mérito, porque ela promove a competição e ela premia os melhores alunos. Então, o governo federal, o Ministério da Educação, amanhã pode encaminhar um projeto aqui para essa casa para a gente acabar com a Olimpíada Brasileira de Matemática. A gente não pode, e eu não estou nem falando de uma obrigação, eu estou falando do governo federal oferecer a possibilidade dos estados e dos municípios aderirem voluntariamente, caso queiram, as administrações que concordem com esse programa. Eu não estou impondo a ninguém. O município que concordar, o prefeito que concordar, o governador que concordar, vai poder mandar os alunos que se superaram, os alunos que foram assíduos, os alunos que de fato demonstraram uma melhora em sala de aula, para fora do país. Vai poder dar uma premiação, um livro, um notebook, um tablet. Isso administrações bem-sucedidas no Brasil e no mundo fazem. Não estou reinventando a roda, é um projeto simples para combater a evasão escolar, e um dos principais razões da evasão escolar é justamente o desincentivo para estar em sala de aula e o descolamento daquilo que se vê em sala de aula com depois daquilo que se enfrenta na realidade. Então, eu estou tratando uma política pública aqui que, ainda que você discorde da minha visão de mundo em relação a mérito, as críticas que foram feitas não se sustentam quando você lê o relatório da deputada Adriana. Então, assim, é um absurdo eu mandar um bom aluno para fora do país, para os Estados Unidos, para o Chile, para o México, como premiação pelo seu desempenho, pela sua dedicação, pelo seu esforço em sala de aula. É um absurdo eu dar um tablet, um computador, um celular para alunos que têm um esforço, que se desempenham, que melhoram em relação às suas próprias notas, sua própria assiduidade em sala de aula. Me desculpa, para mim é uma questão aqui até de bom senso, não é nem de um embate ideológico para além da questão de toda a discussão de mérito. Obrigado, presidente. Tempo de liderança, deputada Adriana. Obrigada, presidente. Presidente, você pode abrir a votação, se for o caso, e daí eu vou falando enquanto vai a votação, para não tomar muito tempo dessa comissão. Ok, está aberta a votação. Obrigada. Peço que os deputados procedam à votação pelo aplicativo Infoleg. Tem orientação de bancada, verdade. Ah, então vai tomar mais tempo da comissão, beleza, então. Não, eu acho que... Não, assim, eu quero fazer... Então, eu vou usar Tem antes. deputados que não estão presentes, então eles Ok, seguem... presidente, Tá tudo presidente, bem. não, Então, eu vou usar o tempo de liderança presidente, agora aqui, ó. mesmo. O presidente Arthur Lira, ele conduz a votação no plenário da forma que a Renata solicitou. Eu não sou Renata, eu sou A Adriana. Ok, eu não... Adoraria ter um partido para chamar de meu. Senhores, eu não vejo nenhum óbvio. Fala o seguinte, como você vai orientar pelo novo, na parte de orientação,
Utiliza, acumula o tempo junto. Acho que não vejo problema nenhum. Se já estivesse falando, já teria usado o tempo. Eu não tenho objeção nenhuma. Tá, ok, então tudo está certo. iniciada a votação e aí encaminha primeiro agora do novo, junto com o seu tempo de liderança, sem problema. Tá bom. Obrigada, presidente. Na verdade, eu vou ser breve até. Eu quero, na verdade, fazer um apelo para o PT, para a deputada Lídice, que eu respeito muito, que está aqui ao meu lado, para o deputado Pedro Kizai, para o deputado Tarcísio, que também tem aqui. A gente realmente tem visão de mundo diferente, então a gente não está aqui para discutir. Agora, eu estou falando só para a gente ter um posicionamento que não seja puramente ideológico, porque o que está acontecendo aqui é que é um projeto muito simples e de adesão voluntária, e que vai contra as diretrizes do MEC. É isso que eu fico mais chocada. Eu estou aqui com uma notícia do Estadão, título: MEC vai premiar escolas que foram bem no Enem. Oscar da Educação, diz Camilo. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando da premiação do que funciona, dá destaque para aquele aluno que se esforça, isso vai estimular outros. Não está obrigando ninguém a fazer nada. É um programa de adesão voluntária que vai estimular e incentivar bons talentos. A gente já teve essa discussão. E o fato é que não vem sugestão nenhuma, não tem nada que deponha contra isso. Tem grandes, inclusive, lideranças estudantis e políticas que foram descobertas numa feira de ciências, numa premiação. É incrível como há uma insistência em voltar para trás e manter nosso país no retrocesso. Uma vez que nós queremos sempre fazer com que os alunos se incentivem, se motivem, queiram estudar para, inclusive, viajar, para ganhar um prêmio, para ganhar um troféu. A gente está sempre fadado a nossa educação ser um fracasso, porque ela é um fracasso. Vamos colocar a carapuça que nossa educação não deu certo, porque ninguém aqui quer comparar uma escola com outra, ninguém aqui quer fazer ranking das escolas, ninguém aqui quer premiar aluno que tem boa iniciativa. Esse projeto não obriga ninguém a nada, é adesão voluntária. O MEC faz essa premiação, Oscar da Educação. Vamos parar de ser hipócrita. O que vocês querem, na minha visão, é continuar com essa visão medíocre, e na minha visão é medíocre, que a gente é último em todos os rankings de educação e a gente continua brincando de faz de conta. Que, uma educação, que tem aqueles que têm chance. A gente não está dando chance para os alunos se destacarem. A gente não está dando chance para os alunos mais pobres de escola pública fazerem isso. Então, eu não vou usar o tempo todo, presidente, em respeito a essa comissão e aos outros colegas, mas eu queria pedir que a gente vote esse projeto hoje, queria falar não à retirada de pauta, essa orientação do novo, e que a gente pare de uma vez por todas a brincar de bobo. Porque a gente está impedindo escolas de valorizarem boas práticas. A gente está impedindo escolas, a gente vai continuar com essa evasão escolar, com essa desestímulos a bons alunos. Tanto faz estudar ou não estudar que passa de ano. Não precisa saber ler e escrever que passa de ano. Não precisa, professor não precisa ir, aluno não precisa ter frequência. Que país medíocre. Eu não quero esse país medíocre para as crianças mais pobres. Eu quero dar educação para que elas possam sair da rampa da pobreza. Sendo assim, é não a retirada de pauta e vamos sair da mediocridade. Para orientar a PL. PL orienta não pela retirada, presidente. Orientação Federação PT, PCdoB, Rede. Não vai ter orientação do PT, pessoal? Sim. Orientação União. União é não, presidente. Orientação PP. Orientação PSD. PSD não, senhor presidente. Orientação MDB. Senhor presidente, pela forma, e eu falo respeitosamente, deputado Nicolas, pela forma com que a orientação da Federação PT, PCdoB, PV fez aqui, mostra o constrangimento, não é? Porque geralmente você orienta e justifica. Foi só um sim bem sem graça. Por quê? Porque, na verdade, como que você vai debater contra esse projeto? Ou seja, a ação ela é voluntária. Não se está comparando escola com escola.
e nem escola pública com escola privada. E a analogia feita do elevador e da escada, o aluno que sobe de elevador e o aluno que sobe de escada, de acordo com a meritocracia, os dois estão subindo de escada aqui. Ninguém está subindo de elevador, porque são alunos de escola pública. Portanto, não há por que nós não incentivarmos esses alunos. Não há por que nós não incentivarmos esses alunos com a premiação. Então, o MDB vota não. Orientação republicanos. Orientação PDT. O PDT orienta para a retirada de pauta por entender que há pontos no texto que merecem ser melhor discutido, melhor trabalhado. Então, retirada de pauta. Orientação Federação PSDB Cidadania. Orientação Podemos. Orientação Federação Pessoal Rede. Presidente, só defende meritocracia na escola quem ou não conhece a realidade brasileira. Tem gente que vai estudar com fome. Tem gente que mora em área de risco e, às vezes, não pode ir para a escola. Tem tiro na sua comunidade. Tem gente que trabalha de noite para estudar de manhã no dia seguinte. Ou então, senhor presidente, quem não conhece a realidade da escola, que acha que a meritocracia é a coisa mais importante a se aprovar nessa Comissão de Educação. Falta estrutura em muitas escolas, falta viabilidade para cumprir pisos de profissional de educação, falta, senhor presidente, água, luz em muitas escolas, falta professor, e a gente tem a defesa da meritocracia nas escolas. Não é razoável, é um desconhecimento da realidade brasileira e da realidade escolar. E é uma vergonha que a Comissão de Educação priorize projetos como esse para serem aprovados, presidente. Federação Pessoal Rede orienta, sim, a retirada de pauta. Orientação PSB. Orientação Avante. Orientação Novo. Já orientou. Orientação Maioria. Orientação Minoria. Perdão. Orientação... Eu não estou orientando pelo Minoria, PSB, presidente. porque eu estou orientando pelo governo. Ok. E nosso representante está em missão oficial. Mas, certamente, é isso que pergunto. Posso orientar 2 vezes? Posso. Então, eu vou pode orientar. Sim, a retirada de pauta. Ok. Pelo PSB. Presidente. Orientação pela minoria, capitão Alden. Senhor presidente, é incrível como essa esquerda, se tivéssemos propondo aqui qualquer outro projeto que, de alguma maneira, criasse critérios, negro, LGBTfobia, sem terra, quilombola, não sei o quê, algum prêmio nesse sentido, estaria aprovado em loco. Mas tudo que se refere ao esforço individual, não importa de onde você venha, para a esquerda, pau que nasce torto, termina torto o tempo todo. Ele nunca pode mudar de vida, ele nunca pode crescer, ele nunca pode estudar e melhorar de vida. Então, essa é sempre a falácia da esquerda. Então, somos a favor, sim, da meritocracia, somos a favor, sim, de estimular os alunos, que eles melhorem as suas condições, independente do espaço físico, das condições de trabalho, do salário de professor, ele pode e deve ser estimulado a melhorar e ser um bom profissional, um bom aluno, como sempre. Contra a retirada de pauta. Para orientação, oposição, presidente caminhar. Senhor presidente, só para deixar claro que toda essa pauta aqui sempre é debatida antes, numa reunião ali, onde tem lideranças dos diversos partidos. A gente faz aquela rápida reunião e a gente até consegue entrar em consenso, a gente consegue alterar texto, a gente consegue retirar de pautas. Inclusive, eu vejo sempre com bons olhos, o deputado Alden mesmo mudou um requerimento. Entretanto, esse foi um dos projetos que lá não foi falado absolutamente nada. Eu acho que a gente tem que rever essas reuniões que antecedem aqui a comissão, porque quando chega lá, a gente debate, a gente fala que vai para a votação, vamos enfrentar a votação, mas a gente não fala sobre retirada de pauta, quita obstrução, nem nada disso. E quando chega aqui, o parlamentar que sequer participa da reunião, entra com um requerimento, pede retirada de pauta e aí, de repente, muda tudo. Eu estou vendo que, nesses acordos aí, a oposição está sendo prejudicada. Então, assim, lá a gente acordou que seria votado tudo isso, então é para votar hoje. Oposição orienta não pela retirada e sim pelo projeto. Não acordou. Orientação, governo. Senhor presidente, para começar, ninguém tira o direito
de um deputado ou uma deputada apresentar um requerimento de retirada de pauta. O que nós fazemos é uma articulação para ouvir as nossas dificuldades e colocá-las. Eu não conhecia o pedido de retirada de pauta. Mas isso não quer dizer que nós não vamos votar, pelo contrário, nós estamos votando as proposições aqui. Né? Surge a retirada de pauta. Se a retirada de pauta perder, nós vamos votar o projeto e vamos a votos. Então, eu posso concluir da mesma forma, que o governo está sendo prejudicado nessa proposição. Isso não tem sentido. Nós fazemos isso como uma necessidade civilizada de tratar as nossas diferenças, e é um costume da Comissão de Educação e de outras comissões grandes como essa, de fazer uma reunião antes para tentar dissolver, quando possível, as divergências. Então, o governo libera, já que tem alguns partidos que são da base e que estão com um posicionamento diferente. Obrigado, deputada Lídia. Só gostaria de fazer aqui um registro, e com respeito, deputada Thalíria Petroni, com respeito, anteriormente disse com relação a uma vergonha ser pautado isso aqui. Eu entendo que há divergências políticas, acredito que nós temos tido um bom relacionamento nessa comissão. Vejo que é indevido, incabido a fala, porque ataca toda a comissão, assim, com todo respeito de fato. Eu tenho priorizado aqui diversas pautas, nós temos pautado diversos projetos de diversas áreas. Eu sei que cada um, inclusive, tem um posicionamento ideológico, eu tenho compreendido isso, mas não acho que seja uma vergonha pautar isso, até mesmo porque foi conversado com os coordenadores todos os projetos que entrariam, e eu tenho feito o possível e o impossível para poder, de fato, agradar a todos. Então, assim, somente um registro. Eu entendo as posições contrárias no âmbito do mérito, mas eu não posso também deixar de preservar tanto a presidência quanto a comissão, que talvez possa soar como digamos, um ataque à comissão e não somente a mim. Só para deixar registrado isso com respeito, ok? Ok. Está encerrada a votação. Vamos aos votos. Resultado sim, não 20. Fica rejeitado o requerimento. Vamos dar prosseguimento à pauta. Passa a palavra ao relator. Não? Ok, a Adriana. Passa a palavra à relatora, a deputada Adriana, para proferir o parecer. Ela não acreditou que a gente fosse ganhar, né? O jogo só acaba quando o apito final. Ela deu presença. Entendo que o relatório pode ser lido. Lides ou algum outro líder gostaria de utilizar o tempo de liderança solicitado? Tá. Deputado Kim Kataguiri, o senhor é o autor do projeto. Se o senhor puder ler o relatório. Senhor presidente, só para ficar calmo entre todos nós. Perdemos a votação da retirada de pauta, estamos com boa vontade, alguém leu o relatório. Mas se acontecer o contrário, um pouco mais à frente, de um projeto nosso, etc e tal, e o relator tiver, eu só vou pedir o mesmo consenso. Eu lhe garanto essa isonomia. A direita é sempre gentil. Eu lhe garanto essa isonomia na próxima. Deputado Kim Kataguiri, se puder ler o relatório, por gentileza. O senhor é o autor. Algum outro leia, por gentileza. Deputado Tarcísio, digo mais. Se Vossa Excelência faltar, eu leio o relatório de Vossa Excelência. Quem diria essa comissão de educação? Define outro relator, senhor presidente. Ok. Deputada Adriana chegou. Deputada Adriana, nós vencemos. É necessário ter fé. Deputada Adriana, para ler o relatório. Peço já poder ir ao voto, por gentileza. Obrigada, presidente. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que votaram para não retirar de pauta. E eu posso ir direto ao voto, presidente? Por gentileza. Quer que eu leia o relatório todo? Não, por gentileza. Não, tá isso bom. que era o meu pedido. Obrigada. O projeto de lei 2.702 de 2022, de autoria do deputado Kim Kataguiri, cria o Programa de Incentivo Mérito Educacional, PROMED.
destinado à premiação de estudantes de ensino fundamental e médio das redes públicas de educação básica que obtiverem melhor desempenho escolar e apresentarem outros diferenciais notáveis durante o ano letivo. Como defende o autor, em sua justificação, uma das formas mais importantes de estimular o bom desempenho dos estudantes é o reconhecimento simbólico ao esforço demonstrado na escola, que se traduz em resultados positivos na aprendizagem, participação no ambiente escolar, respeito aos profissionais da educação e aos colegas, assim como em relação a si mesmo. Para isso, o programa concederá premiações anuais, como certificado de menção honrosa aos alunos de destaque de cada escola, intercâmbios nacionais e internacionais e equipamentos de informática. Trata-se de uma forma de reconhecer e incentivar o bom desempenho, a participação, o esforço, a disciplina, o capricho e a superação, conforme os critérios estabelecidos na comissão. Entendemos que a medida cumprirá os objetivos de estimular os estudantes na busca do conhecimento, de identificar e incentivar talentos, de incentivar a permanência na escola, entre outros nobres fins educacionais. Foi apensado o projeto original, o projeto de lei 644 de 2023, de autoria do deputado José Nelto, que cria a premiação Aluno Nota 10 e Escola Nota 10, destinado a homenagear os alunos da rede pública que tiveram o melhor desempenho de cada série do ensino médio, bem como as escolas que estejam matriculadas. Para fins semelhantes, a proposição é igualmente meritória, porém mais restrita, por se destinar apenas ao melhor estudante de cada ano do ensino médio. Por isso, decidimos pela elaboração de substitutivo, em que procuramos contemplar o modelo proposto pelo PL principal, que inclui também o ensino fundamental, e o nome sugerido pelo apensado, resultando na instituição um programa de incentivo ao aluno nota 10. Ainda, por se tratar de um programa que reconhece alunos que se destacam em vários quesitos, optamos por estabelecer a frequência mínima de 95% dos dias letivos. Diante do exposto, nosso voto é pela aprovação do projeto de lei número 2712 de 2022 e seu apensado, PL número 644 de 2023, na forma do substitutivo anexo. E eu gostaria de agradecer, presidente, pelo projeto que o deputado Kim fez aqui e o deputado José Nelto também. Muito obrigada. Senhor presidente. Passo à discussão. Senhor presidente. Deputado Pedro que sai. Vou utilizar o direito regimental e vou pedir vista ao projeto. Vistas conjuntas, senhor presidente. Ok, vistas conjuntas, concedido. Item 8, projeto de lei 2031-2023, da senhora Iandra Moura, que dispõe sobre a transposição e a transferência de saldos financeiros para ações dos estados, no Distrito Federal e dos municípios, provenientes e repasses federais remanescentes do Ministério da Educação e de seus órgãos e entidades vinculados para custear as despesas com seguranças e medida de prevenção a riscos ao patrimônio e à integridade física nos estabelecimentos de ensino. Relatora, deputada Socorro Nery. Parecer pela aprovação com substitutivo. Concedo a palavra à relatora do projeto, deputada Socorro Nery, para proferir o parecer. Presidente, senhores e senhoras deputados, deputadas, peço permissão para passar direto ao voto. Concedido. A proposição é oportuna, uma vez que ela busca permitir que recursos que foram transferidos pelo PDDE e suas ações integradas e que se encontram parados, pendentes de utilização, possam ser utilizados em outras ações dentro do mesmo programa. Nesse sentido, consideramos que o projeto deverá ser aprovado, mas são necessários aperfeiçoamentos, os quais propomos no substitutivo anexo. Primeiramente, a resolução MEC-FNDE número 17, de 19 de abril de 2011, que regulamenta o Programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE, e dá outras providências, faz conceituação de entidade executora, unidade executora e entidade mantenedora no âmbito do programa. Entretanto, esses conceitos não decorrem do artigo 22 da Lei número 11.947, 2009, que estabelece que o PDDE deve prestar assistência financeira em caráter suplementar às escolas públicas da educação básica, das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal, às escolas de educação especial qualificadas,
como beneficente de assistência social ou de atendimento direto e gratuito ao público, às escolas mantidas por entidades de tais gêneros e aos polos presenciais do Sistema Universidade Aberta do Brasil, que ofertem programas de formação inicial ou continuada a profissionais da educação básica. Outro detalhe a ser ajustado é que, de acordo com o artigo 22, parágrafo 2º, a assistência financeira do PDDE será concedida sem a necessidade de celebração de convênio, acordo, contrato, ajuste ou instrumento congênere, mediante crédito do valor devido em conta bancária específica. Inciso 1, diretamente à unidade executora própria, representativa da comunidade escolar, ou àquela qualificada como beneficente de assistência social ou de atendimento direto e gratuito ao público. Inciso 2, ao Estado, ao Distrito Federal, ao município, mantenedor do estabelecimento de ensino, que não possui unidade executora própria. Nesse sentido, a redação do artigo 1º do PL deve ser ajustada para refletir a referência ao disposto no artigo 22 da Lei 11.947/2009, que estabelece quem são os beneficiários do programa, bem como a sistemática de repasse dos recursos definida por esta lei. Adicionalmente, a redação dos artigos 1º e 2º não estabelece como marco inicial para a transposição e a transferência os saldos que remanescerem nos exercícios financeiros anteriores, tal como ocorreu no âmbito da Lei Complementar número 1172 de 2020, quando foi feita essa previsão para os fundos de saúde dos estados, do DF e dos municípios. Esses artigos serão alterados para fazer essa ressalva. Outra alteração feita no substitutivo é relacionada ao artigo 3º, que prevê que essa transposição seja feita exclusivamente para despesas com segurança e para medida de prevenção a riscos ao patrimônio e integridade física nos estabelecimentos de ensino. Suprimimos os incisos 2 e 3, que fazem atribuições que competem aos órgãos de segurança pública e não às escolas, que são os beneficiários desse programa. Também especificamos que as capacitações previstas se destinam aos profissionais da educação para a realização de ações de prevenção e redução da violência nas escolas. Adicionalmente, alteramos o inciso 1 do artigo 4º do PL, que fazia remissão confusa entre os recursos das contas do PDDE e os recursos das contas de ações integradas. Também alteramos o inciso 3, uma vez que, além da ciência, ao respectivo Conselho de Educação, deve ser dada ciência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, autarquia responsável pela execução do programa. O substitutivo suprime o artigo 6º do PL, haja vista que ele contraria o disposto nos artigos 70 a 75 da Constituição Federal, ao atribuir que o acompanhamento e controle social das transferências seja feito pelos Conselhos de Acompanhamento e de Controle Social dos Fundeb. O artigo 8º do PL foi modificado pelo substitutivo para indicar que as despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias específicas, sendo desnecessário indicar que elas serão suplementadas, caso necessário. A decisão sobre sua suplementação ou não dessas despesas compete ao Poder Executivo Federal, no âmbito de sua respectiva lei orçamentária anual, ou por meio de créditos adicionais suplementares criados por lei própria. Por fim, corrigimos uma falha de técnica legislativa no âmbito do artigo 9º, que introduz a expressão revogadas as disposições em contrário na cláusula de vigência. Essa expressão é vedada pelo artigo 9º da Lei Complementar número 95 de 1998, que define que a cláusula de revogação deverá enumerar expressamente as leis ou disposições legais revogadas.
E faço aqui também, presidente, de forma oral, mas complementarei o relatório, o atendimento a uma resolução número 6 do FNDE, resolução número 6 de 2023, que de forma infralegal disciplina o tema sob a forma da utilização alternativa dos saldos. De modo que essa expressão, utilização alternativa dos saldos, substituirá a expressão transferência de saldos no próprio substitutivo que apresento, por ser, de fato, adequada ao que o PL se propõe, a utilização dos saldos remanescentes pela própria unidade executora no âmbito do PDDE. Feita essa complementação de voto, presidente, compreendo, tanto eu, relatora, quanto a autora do projeto, a deputada Yandra Moura, de que estamos atendendo a uma sugestão, recomendação do governo federal no tocante a que esta lei, este projeto de lei, contemple o que já está disciplinado numa resolução do FNDE, repito, a resolução número 6 de 2023, e assim possa ser aprovada por esta comissão e atender à sua finalidade. A expressão, portanto, a ser utilizada e que constará no substitutivo do projeto de lei número 2031 de 2023 será sempre a transposição e a utilização alternativa de saldos financeiros, e não a expressão transferência, como fiz constar no substitutivo que ora apresento. Assim, apresento o meu voto favorável e submeto aqui a apreciação dos nobres colegas, solicitando sensibilidade para que essa ação, que já está disciplinada de forma infralegal pelo FNDE, possa ser disciplinada de forma legal e atender ao conjunto dos municípios e escolas públicas do nosso país que têm saldos remanescentes do PDDE e que precisam utilizar esses saldos de modo a atender demandas prioritárias das escolas no que se refere à segurança dos estudantes, do corpo docente, dos funcionários, portanto, das escolas públicas brasileiras. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputado Socorro. Em discussão, o parecer da relatora. Gostaria de Para discutir, discutir, senhor o deputado presidente. Tarcísio. Queria parabenizar tanto a deputada que propôs o projeto de lei, a deputada Yandra Moura, quanto a relatora, a deputada Socorro Neri. E quero fazer uso desse debate porque ele está conectado, deputado Ottoni de Paula, por exemplo, acho que num diálogo fraterno, com um debate que nós fizemos sobre o projeto anterior que tratava da questão de segurança. Olha, esse projeto visa corrigir algo que estava vedado aos entes federativos. Saldo de dinheiro do PDDE que não poderia ser transferido, ou o FNDE fez uma resolução e, portanto, uma determinação frágil. Então, nós fazemos um projeto de lei permitindo algo que estava vedado aos entes da federação usarem, de acordo com os seus princípios e suas questões constitucionais, em área, e aí nós usamos a nossa prerrogativa parlamentar, na questão da segurança, tanto em elementos de prevenção, saúde mental, cultura de paz, quanto na questão do equipamento, do uso de despesa de capital sobre as escolas. Portanto, é disso que nós falávamos, que o nosso debate aqui, embora alguns de vossas excelências, e aqui eu não estou citando nome específico nenhum, queiram o tempo inteiro fazer o debate, porque a esquerda é isso, porque a esquerda é aquilo, porque a esquerda é isso, porque a esquerda é aquilo, quando a gente está dizendo que o que a gente acha que tem que ser feito, esse aqui é um excelente exemplo. Ou seja, nós não estamos fazendo uma lei para dizer nas nossas redes sociais, olha que a Comissão de Segurança agora obrigou todos os municípios a botar segurança armado, porque isso é inconstitucional, é um custo enorme e é determinação do município que ele decida se com base no seu orçamento é isso que ele deve fazer ou não. Por isso a gente é contrário àquele projeto anterior e por isso a gente é favorável a esse. Esse aqui é muito mais eficaz, inclusive ao fazer aquilo que nos cabe enquanto parlamentares. Identificamos um problema no ordenamento jurídico legislativo do nosso país. Identificamos como a deputada Yandra Moura detectou.
E com isso fazemos um projeto de lei para permitir algo que estava vedado. Hoje, nenhum município, nenhuma rede privada está proibida de fazer o equipamento de segurança e a forma de segurança que decidir fazer aquilo. Não está vedada, e a gente quer fazer uma lei para obrigá-la àquilo que ela não está vedada de fazer, sem indicar e sem discutir, e aqui não é que o orçamento nos define, mas ao dizer que ela está obrigada a botar detector de metal na porta da escola, isto significa que ela vai ter menos dinheiro para contratar porteiro. Eu acho que esse é um debate que é de mérito e orçamentário ao mesmo tempo. Agora, neste projeto, na minha opinião, ele está corretíssimo. Ele identifica um saldo remanescente, ele indica uma prioridade de segurança nas escolas e passa a permitir os entes federativos que peguem esse saldo e invistam em ações de prevenção ou de equipamento das escolas. Esse é um projeto que, de fato, inova no ordenamento jurídico brasileiro na direção correta. A orientação inicial da nossa bancada, inclusive, era pedir vistas porque nós tínhamos dúvidas. Ao ler e ao ouvir o relatório da deputada Socorro Neri e a discutir aqui, a gente identificou que ele era algo importante, inclusive como uma sinalização para a gente tirar da mesa esse debate entre nós, ficar um chamando o outro de hipócrita para lá e para cá, quando o que a gente está discutindo é exatamente como fazer o que a gente precisa fazer, porque juntos nós estamos dizendo, é preciso garantir a vida das crianças, porque escola é lugar de vida e não de morte. Escola é lugar de descoberta do mundo e precisa ser garantido isso. Aqui está correto. E por isso eu queria elogiar, dizer que nosso voto será favorável. Parabéns, deputada Socorro Neri, pelo relatório que corrige algumas questões, que introduz a resolução do FNDE que já existe. Parabéns, deputada André Moura, pela excelente proposição legislativa. Vamos à aprovação desse projeto. Encerrada a discussão. Perdão, deputada Lídice. Pode falar, só clicar o... Pode? Aí. Senhor presidente, é justamente para elogiar a deputada Socorro e a deputada Yandra. Nós fizemos, enquanto governo, uma observação, trouxemos os representantes do Tesouro e da Fazenda para que pudesse conversar e nós pudéssemos ter uma pequena modificação no projeto que o torna viável, possível, com todos os méritos que ele tem, aqui já destacado pelo deputado Tarcísio, e que não vou repetir. Portanto, isso é mais uma demonstração de que, quando a gente se dispõe ao diálogo, a gente consegue fazer uma lei mais apropriada e, portanto, que avança no sentido de garantir as resoluções corretas. Voltando a dizer, o programa Dinheiro Direto à Escola, ele permitirá agora que cada escola possa decidir sobre isto, que cada município possa decidir sobre o que fazer no sentido de proteger a sua escola. Portanto, parabéns a todos e eu espero uma aprovação com unanimidade. Continue a discussão. Autor do desejo de discutir, deputada Yandra. Eu só quero agradecer a todos aqui desta comissão, mas principalmente ao Tarcísio e à Lídice, que vieram ao debate sendo favoráveis, e principalmente a nossa relatora querida Socorro Neri. Quando eu vi que era Socorro que era relatora, uma pessoa que já atua dentro da área da educação, com tanta maestria, eu fiquei muito lisonjeada de saber que o nosso projeto está sendo bem cuidado nas comissões. Esse projeto é importante, senhor presidente, porque fala exatamente sobre segurança, o que a gente trata no artigo 205 da Constituição Federal, que a escola, o direito ao estudo, a escola é um direito fundamental e, mais além, quando a gente fala no artigo 206, inciso 1º da Constituição Federal, sobre o princípio do acesso e permanência das crianças e adolescentes na escola, a gente tem que levar em conta que sem as condições de segurança suficientes não dá. Então, esse projeto, ele acolhe tanto o artigo 205 e 206 da Constituição Federal, para que esses recursos que poderiam ter sido devolvidos ao Tesouro da União, sem serem utilizados pelo prazo de vigência já ultrapassado, eles possam ser alocados na segurança nas escolas, da forma em que cada escola entender ser a melhor forma. Isso é muito bacana, isso é muito importante. Eu agradeço demais. Eu espero a unanimidade e talvez seja uma das poucas unanimidades aqui nessa comissão que é tão que dialogam de forma tão divergentes e muitas vezes, mas eu tenho certeza que nós vamos nos unir para garantir que nossas crianças e adolescentes estejam seguras, ao menos dentro das salas de aula. Então, muito obrigada, presidente. Obrigada a todos da Comissão da Educação. Obrigada, deputada Socorro Neri. Para discutir, deputado André Fernandes, logo após, deputado Pedro Kussem.
Presidente, só para dizer que também somos favoráveis a esse projeto, mas assim, não tem como ouvir e deixar passar em branco. É hipocrisia, sim, ouvir um parlamentar falando que é preocupado com que escola é lugar de vida e que está preocupado com a segurança das crianças. E agora há pouco estava votando contra um projeto que visa colocar a vigilância armada nas escolas para proteger nossas crianças, tá? Então, só para deixar registrado, eu vi que falar que a gente não pode aqui politizar, dizer que lá do A ou B. Não, esse caso é bem politizado mesmo. Agora há pouco estava contra a vigilância armada e agora está dizendo que é preocupado com nossas crianças. Hipocrisia. Votaremos favorável a esse projeto, senhor presidente. Deputado Pedro Kuczaj. Senhor presidente, eu quero cumprimentar a nobre proponente, a Iandra, a Socorro Neri, e esse diálogo com o governo. O direito à educação, não só acesso à permanência é fundamental, e o direito à segurança. E busca-se um instrumento de onde garantir essa política de segurança. Não aquele proselitismo oportunista do projeto anterior que se tentou aqui emplacar com narrativas que não nos unamos. Aqui a gente se une. Eu tenho só uma observação que eu queria ponderar para a relatora, como está que esses recursos serão exclusivamente, deputada Socorro, eu queria fazer uma única ponderação para Vossa Excelência, que é um recurso público e, dependendo da realidade de escolas, elas já têm políticas de segurança, já tinham melhor estruturação e que eles não precisam mais investir, porque já investiram. Se colocar, ao invés de exclusivamente, colocar prioritariamente. É uma sugestão de redação de texto, porque como há uma diversidade de escolas no Brasil, tem muitas escolas em função, e mesmo lá em Santa Catarina, o deputado Ismael tem presente que muitos municípios, muitas prefeituras já investiram, inclusive em vigilância armada, em vigilância eletrônica, etc., que já deram conta. Então, não dá para dizer, esse dinheiro vai ser exclusivamente. Então, minha sugestão, se for de entendimento da proponente do projeto e da relatora, só colocar prioritariamente pela diversidade que é o país. Continua sendo prioridade, mas onde já foi atendido, principalmente onde ocorreu situações de violência, muitas ações já foram feitas. Então, é um pouco essa sugestão de encaminhamento e votamos, a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, votamos com louvor e mérito a proposição desta matéria. Encerrada a discussão. Em votação, o parecer. Aqueles que o aprovam... Só queria fazer uma consulta se a relatora Ok, incorpora relatora, essa sugestão para que daí a gente vota já com alteração ou não. A sugestão do deputado Pedro Kuczaj, muito pertinente, inclusive, aqui já tratei com a autora, com a deputada Iandra, se refere ao artigo 3º do substitutivo, que coloca assim, a transposição e a utilização alternativa de saldos financeiros, de que trata o artigo 2º desta lei, serão destinadas exclusivamente, aí então, prioritariamente, para a realização de despesas com segurança e medidas de prevenção a risco ao patrimônio e à integridade física no estabelecimento de ensino. Então, nós não vemos nenhum problema em relação a isso. Atende perfeitamente ao que a lei se destina e acatamos aqui mais esta sugestão, senhor presidente. Em votação, o parecer. Aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Senhor presidente, uma questão de ordem. Aprovado o parecer com a alteração. Aprovado o parecer com as sugestões de alterações feitas por ambos. É uma questão de ordem com base no artigo 56, seu parágrafo 2º, e apenas já quero começar a dizer que ela não altera a nossa votação, aquela que deu empatada, tá? O resultado final será o mesmo, mas que a gente precisa, de uma certa forma, entender como é que esse procedimento acontecerá daqui para frente. Vejamos. O artigo 56, parágrafo 2º, diz que, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações das comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros, prevalecendo em caso de empate o voto do relator. Obviamente, um requerimento não tem relator, né? Portanto, não cabe isso. Mas há uma questão de ordem decidida na SEMADES
que diz o seguinte: no sentido de que, no caso de empate na apreciação de requerimentos no âmbito da comissão, fica o respectivo requerimento rejeitado em face de não ter alcançado a maioria dos votos em conformidade com o estatuído constitucionalmente e regimentalmente. Logo, o requerimento de retirada de pauta deveria ter sido rejeitado porque empatou a votação, sem a necessidade de desempate por força da presidência. Apenas para que a gente não institua algo que não está previsto, neste caso, regimentalmente. É claro que há comissões em esse tipo de situação tem acontecido, em ganhar o voto do presidente e não o voto do relator. Na minha opinião, neste caso, ferindo o regimento. E que, em caso omisso, acaba sendo o relator. Eu acho que, desse ponto de vista, se nós instituirmos aqui, de acordo com isso, o nosso procedimento, né, daqui para frente está ok. Eu acho que não há necessidade de refazer a votação, já que a decisão dela foi tomada, na minha opinião, sem algo de previsão regimental. Mas que a gente entenda que, num caso de um requerimento empatado, ele está rejeitado pelo empate, e no caso de um empate de votação de um relatório, prevalece o voto do relator como regra na nossa comissão. Pergunto a Vossa Excelência se o entendimento é comum ou se há uma necessidade de responder depois, não há um problema sobre isso. Mas eu queria apenas dizer essa situação. O entendimento é comum nesse sentido, a gente tomou essa decisão por conta, como o senhor próprio disse, né, do que acontecia aqui na casa, mas, de fato, isso procede, vamos manter esse procedimento que o senhor acabou de declarar aqui nas próximas reuniões. Não vejo que há necessidade de retomar uma outra votação aqui, porque já foi de comum acordo com todos, ok? Dando prosseguimento ao projeto de lei número 2122/2023, a pedido do autor, será retirado de pauta. Presidente, pela ordem, só para fazer um registro, rapidamente, eu quero saudar aqui a presença do prefeito baiano de Várzea Nova, João Ebert, que veio participar da marcha e que está acompanhando as nossas votações e com a presença aqui. Registrado. Então, muito obrigada. Seriam muito bem-vindos, não somente esse prefeito, mas como todas as outras autoridades, vereadores e toda a nossa bancada aqui, gigantesca, que está nos assistindo aqui. Item 10, projeto de lei número 3007/2023, do senhor Paulo Litro, que assegura ao estudante com síndrome de Down o direito à matrícula em escola regular e em escola de educação especial em contraturno para assistência e suporte. Relator, deputado professor Alcides, parecer pela aprovação. Conversando aqui com a assessoria do senhor Paulo Litro, foi um pedido do autor a retirada para fazer a adequação de toda a matéria e essas movimentações, porque há um entendimento de que o síndrome de Down dá para ser ampliado a isso. Já há essa alteração, professor Alcides? Porque se houver alteração, a gente pode colocar. Eu acredito que existem outras alterações também. Fica à mercê do senhor nesse sentido aí. Se tira para adequação e também tem retirada de pauta, já aviso. Então, a retirada de pauta do próprio autor, né? Então, vamos acatar. Eu digo, além do próprio autor, também há uma retirada de pauta do Pedro Xay. Vamos então, acatar e ficamos no aguardo para fazer as devidas adequações. Ok, então, o projeto de lei 3007/2023 será retirado de pauta pelo autor para que haja as devidas alterações e adequações da matéria. Deputado Ritz. Só para registrar, senhor presidente, agradecer a boa vontade de todos, do relator, do autor, para que a gente possa encontrar o melhor texto, que seja o mais inclusivo possível. Mas também registrar, sei que Vossa Excelência justificou sua ausência, mas ontem aconteceu um importante encontro aqui em Brasília, preparatório do G20, né, na temática da educação, com a participação de diversos países que irão integrar o G20, e com destaque a participação do Brasil, que é promotor e que recebe este encontro, e diversos colegas estiveram presentes, como é o caso do deputado Tarcísio, da deputada Dandara, Carol, com Luciene, professora Luciene, professor Rafael, Idilvan, Socorro, enfim, Gorete, diversos outros deputados, inclusive eu. E eu quero registrar a importância do debate provocado por esse encontro, porque o tema central do encontro, senhor presidente, é: sem professor não há educação.
Ou seja, ele discute, inclusive, a própria formação do professor, para que se alcance o objetivo final, que é a formação a mais completa do aluno. E certamente propondo mudanças que o MEC virá a adotar ou apresentar como proposta de discussão. Portanto, eu acho que, pela importância dessa temática, nós, na comissão, poderíamos assumir também esse debate. Vamos propor depois um requerimento com todos os que quiserem assinar, no sentido de que nós possamos debater essa questão. Sem professor, não há educação. Obrigado, deputado Lito. Só quero dar um aviso, antes de conceder um minuto para a deputada Sâmia, de que hoje, às 16 horas, atendendo o pedido da professora Luciene, faremos uma reunião não somente com os coordenadores sobre a subcomissão para o Rio Grande do Sul, mas também as medidas que tomaremos para o Rio Grande do Sul como comissão. Então, convido a todos, já enviamos já para as devidas assessorias, para que seja feito dessa maneira com urgência. Às 16 horas. 16. Às 16. Um minuto, deputada Sâmia. Obrigada, presidente. Ontem, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, foi feita uma votação a respeito da instituição de escolas cívico-militares no Estado. No entanto, não é aquele modelo que vinha sendo adotado no último governo Bolsonaro, que, felizmente, inclusive, foi paralisado pela atual gestão do governo Lula. O que ela propunha? O que esse projeto propunha? Que policiais militares aposentados pudessem ser contratados para que atuassem como monitores dentro das escolas. Com papel qual dentro das escolas? Sendo que esses estudantes, aliás, para o fortalecimento da educação pública brasileira é necessário fortalecimento do quadro de apoio, de coordenadores, de inspetores, de professores, e não a utilização de policiais para estarem naquele espaço. Isso não significa nenhum fortalecimento dos policiais aposentados, que precisam, sim, ter um incremento na sua renda, fortalecimento nas suas carreiras, mas não através da retirada de recursos da educação, porque é disso que se trata. Seria menos recursos da pasta da educação para ir para a pasta da segurança pública, ao invés de investir na contratação direta, no concurso público de mais profissionais dessa área. Não bastasse esse projeto, teve um verdadeiro banho de sangue. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, a mando do governador, atuou de forma bastante truculenta e ainda há 6 estudantes detidos nesse momento, inclusive Luísa, que é a presidente da UPES, está nesse momento passando por uma audiência de custódia porque estava se manifestando contra o projeto que visava transformar escolas em verdadeiros espaços policiais. Absurdo em diversos níveis. Então, fica aqui a nossa solidariedade à Luísa, aos demais estudantes presos. Nós esperamos que o resultado dessa audiência de custódia seja a imediata liberdade desses estudantes. Inclusive, muitos deles são adolescentes ainda, foram presos por estarem protestando contra um projeto que retira recursos da educação e transforma as escolas em espaços policiais, algo que é inadmissível para quem defende a educação pública no nosso país. Obrigada. Deputado Capitão Alden, pelo tempo de liderança da oposição. Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de aproveitar esse final da nossa comissão para, primeiramente, agradecer a todos os parlamentares pela aprovação do meu requerimento para realizar uma audiência pública. Aprovamos aqui a realização de uma audiência pública para discutir sobre a dignidade da pessoa humana e os direitos das mulheres e meninas que utilizam banheiros femininos com a presença de pessoas do sexo biológico masculino. E por que é importante essa discussão, senhor presidente? Porque em diversos locais do mundo, essa temática tem ganhado manchetes nos jornais. Há exemplo aqui, senhor presidente, no Reino Unido, autoridades pedem fim de banheiro unissex em escolas. E por quê, senhor presidente? Olha aqui, a instalação de banheiros unissex em escolas primárias e secundárias vem preocupando autoridades e médicos no Reino Unido. A alegação é de que as meninas estão se sentindo constrangidas e evitando usar banheiros durante longos períodos, o que pode resultar em infecções. Para passar o dia sem urinar, as estudantes estão evitando beber água quando estão fora de casa, afirmam pais e professores. As meninas estão também faltando aulas por se sentirem constrangidas no período da menstruação.
A médica Tessa Katz afirmou à reportagem que manter a urina por períodos prolongados regularmente pode aumentar o risco de meninas sofrerem de infecções urinárias e da bexiga, além de infecção renal, obstipação crônica, hemorroidas e impede, inclusive, uma melhor e a maior hidratação. E muitos pais estão alegando que sequer foram consultados com relação à implementação ou não dessas medidas nas ditas escolas e ou universidades. Simplesmente empurram goela abaixo, colocam a lei ou uma resolução ou uma recomendação goela abaixo e as escolas públicas e privadas têm que aceitar as recomendações. Durante a tentativa de aprovação aqui desse requerimento, recebi vários pedidos da esquerda para alterar o texto. Não, capitão, tire aqui, o senhor colocou aqui que as mulheres, as meninas estão sendo obrigadas a utilizar banheiros femininos. Mas como não? A resolução que saiu do Ministério dos Direitos Humanos, ela diz aqui de maneira muito clara: deve-se ser garantido pelas instituições e redes de ensino públicas e privadas, em todos os níveis e modalidades, o reconhecimento e a adoção do nome social, deve ser garantido aos estudantes o ingresso a banheiros de acordo com sua identidade de gênero, da forma na qual eu reconheço. E no finalzinho ainda diz assim, ó, parágrafo único: nos casos em que as instituições de ensino estiverem atuando para impedir, dificultar, retardar, obstar o acesso a essas pessoas, a esses locais, deverão comunicar ao Ministério Público e Defensoria Pública dos Estados. E eles falam que não é obrigação, né? Não é obrigado, né? Bacana. Aí tem aqui, Ministério Público utiliza essa mesma resolução do Ministério dos Direitos Humanos e tem aqui, ó, Ministério Público da Paraíba recomenda uso de banheiro segundo identidade de gênero em escolas. E aí vem, Defensoria adota selo, aqui se respeita a diversidade de gênero em seus sanitários. E aí vem mais, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público na Paraíba defendem acesso a banheiros escolares de acordo com a identidade de gênero. Sabe o que é detalhe interessante? Já que não é obrigação, é uma recomendação, é uma orientação, por que as instituições que não seguem as recomendações do Ministério Público têm que fazer um termo de ajustamento de conduta? E algumas delas, inclusive, receberam multas, receberam notificações e receberam prazo para adequar as suas estruturas, a sua instituição, aquilo que está dizendo nas resoluções. Na Bahia, inclusive, foi aprovada uma lei Milena Passos, que estabelece multa de R$100 mil para aqueles que dificultar, retardar, impedir, negar o acesso de pessoas que, em razão do seu sexo ou pela forma na qual se identifique, em espaços como banheiros, vestiários, clubes, multa de R$100 mil na Bahia. E o proprietário desse estabelecimento que não seguir essa diretriz, além da multa de R$100 mil, sabe o que vai acontecer? Suspensão de 30 dias do seu alvará. E, se for reincidente, cassação do seu alvará. Ah, mas é só uma recomendação, não é imposição, não é obrigação do governo federal. Até o próprio Lula, o descondenado, disse que isso só pode ter vindo da cabeça de Satanás. Banheiro unissex. Mas aqui, a todo momento, se tenta discutir, se tenta criar ideias, discussões. Mas o fato verdadeiro é que dizem, não, porque não há casos de violação sexual. Olha que interessante. Mulheres correm mais risco de sofrer abusos em vestiários unissex, diz estudo. Inclusive, relata aqui, ó, que vestiários unissex nas dependências de piscinas públicas colocam mulheres mais em risco de abuso sexual do que aqueles designados apenas para homens ou mulheres. A conclusão é de um levantamento publicado pelo jornal britânico Sunday Times. Quase 90% dos casos de violência sexual, assédio e voyeurismo em vestiários registrados na Terra da Rainha aconteceram em espaços neutros de banheiros. Então, senhor presidente, realmente é importante a discussão desse tema. A sociedade, os pais ou responsáveis, alunos, instituições, devem participar aqui na Câmara de Deputados, nesta comissão, não só de direitos humanos, como também aqui de educação, para discutir se, de fato, é isso que a sociedade quer.
até hoje eu nunca vi nenhuma pesquisa quantitativa, qualitativa, nesses espaços onde os pais concordem com esse tipo de parâmetro. Então, o que nós queremos, senhor presidente, é o contraditório. É a possibilidade de ouvir médicos, psiquiatras, psicólogos, pais, alunos, para que a gente possa debater de forma clara e objetiva esse tema, que é o que nós queremos. Obrigado, senhor presidente. Deputada Lídice, tempo de liderança. Senhor presidente, rapidamente para destacar o ambiente que conseguimos hoje realizar na reunião e que pudéssemos negociar para diminuir o tempo gasto aqui em discussões que podem ser antes ajustadas. Fizemos isso no sentido de apresentar a posição do governo, contrária a algumas proposições, acertar para que nós pudéssemos adiantar a retirada de pauta de alguns projetos e requerimentos. E, finalmente, senhor presidente, para adequar as proposições àquela redação que melhor se adequa, como foi o caso do projeto votado aqui, que teve a relatoria da professora Socorro, ex-reitora da Universidade Federal do Acre, e de autoria da deputada Iandra. Tudo isso vem nessa mesma dimensão, assim como sugerimos mudanças em redações de requerimentos que, por si só, são agressivos a determinadas questões e causas. E, nessa circunstância, mantenho essa compreensão. Nós não queremos adiantar posições. As audiências públicas vêm no sentido de debater questões, não de impor a posição do autor àquela temática. Por isso, nós sugerimos essas mudanças e eu considero que fizemos com sucesso e com o necessário zelo para que esta comissão não se transforme num ponto de debates apenas ideológicos, com pouca compreensão dos pontos em comum que a sociedade precisa que nós consigamos produzir. Também espero que na próxima a gente possa votar o relatório do professor Alcides, com modificações que assegurem a maior inclusão possível ao direito da criança com deficiência. O próprio Fundeb, no seu artigo 8º, já prevê esse direito de inclusão, de participação da criança na escola pública e em outra instituição especializada. Mas nós estamos abertos, a, se necessário, para atender a todas as iniciativas parlamentares que devem ser valorizadas, até ter digamos assim, uma legislação que reafirme princípios já colocados em outra lei. E, finalmente, senhor presidente, eu quero passar a parte do meu tempo para a deputada Sâmia encerrar aqui as nossas atividades. Muito obrigada. Obrigada, deputada Lídice. Isso não poderia ser feito, eu acredito, mas não tem problema, pode ser feito. Só vamos fazer a isonomia. Em outros casos, quando ocorrer também, farei da mesma forma. Agradeço, se não me engano, não pode ser feito em plenário mais, embora fosse uma prática cotidiana até o ano passado. Eu não sabia. Okay, mas eu agradeço tanto a deputada Lídice, mas também pela concessão ao presidente. Acho que os demais podem também fazer uso dessa mesma prática, mas eu observei atentamente a fala do nobre colega que apresentou a sua preocupação com relação à utilização dos banheiros por homens e mulheres de acordo com a sua identidade de gênero. E, bem, eu sou coordenadora da Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente e também uma das coordenadoras da bancada feminina. Nós nos debruçamos muito sobre o tema de abuso e violência sexual infantil de meninas e meninos no nosso país. E os dados, na verdade, mostram que a maioria das ocorrências de crimes sexuais contra as crianças acontece dentro de casa. Não acontece nas escolas, muito menos em banheiros de lugares públicos. Por conta de uma mentalidade de que pintou um clima, talvez vocês se lembrem de um ex-presidente da República que uma vez se referiu a umas adolescentes aqui numa cidade próximo a Brasília, inclusive que são imigrantes venezuelanas,
todas elas adolescentes, 14, 15 anos, e se referiu a elas dizendo que pintou um clima. Essa mentalidade ela está presente, infelizmente, dentro de muitos lares brasileiros. E isso se reproduz à medida também em que não se combate a violência contra mulheres, meninas, adolescentes do Brasil, quando não se garante investimentos para políticas como essa. A exemplo do que se fazia, por exemplo, também nos 4 anos desse mesmo presidente, quando zerou os investimentos de violência contra a mulher. Mas se a preocupação é com os banheiros nas escolas, eu queria trazer dados que realmente deveriam nos preocupar. Primeiro, que mais de 5 mil escolas brasileiras não têm banheiro, um banheiro sequer. Tem um problema gigantesco de saneamento básico no nosso país. Dados da Unifesp mostram que 39% das escolas brasileiras não têm estrutura básica para que os estudantes possam lavar as suas mãos. Então, se o debate é sobre banheiro, a gente tem que bater numa perspectiva séria de que é que os nossos estudantes brasileiros precisam ter acesso à higiene dentro das suas escolas, que, portanto, a nossa Comissão de Educação deve se debruçar sobre problemas reais, que é como a gente superar essa realidade dentro das escolas públicas brasileiras. Olha o grau de vulnerabilidade, deputada Carol D'Artora, que os nossos estudantes estão, meninos e meninas, estão submetidos. Certamente, a maior preocupação não é a liberdade de agir de acordo com a sua identidade de gênero. Mas ele também trouxe um dado que me chamou a atenção, que foi uma preocupação sobre as adolescentes que menstruam, né, e que, portanto, teriam algum receio de utilizar os banheiros. Eu gostaria de lembrar ao deputado que nós conseguimos aprovar na última legislatura, eu estava aqui também como membro da bancada feminina, nós aprovamos a Lei da Dignidade Menstrual, que garante a distribuição de absorvente para as adolescentes e mulheres brasileiras. A cada 4 mulheres brasileiras não tinha acesso a absorventes antes dessa lei. Sabe o que aconteceu na última legislatura? Foi vetado pelo ex-presidente da República. Foi vetado. A preocupação é tão grande dos bolsonaristas com o tema da menstruação, que vetaram. E aí, com muita articulação das mulheres, dos movimentos sociais, nós conseguimos, felizmente, derrubar esse veto, e hoje, novamente, isso é lei no Brasil, e mulheres e meninas têm acesso a absorventes distribuídos gratuitamente no nosso país. Eu coloco esses temas, gente, porque eu acho que educação é coisa séria. A Comissão de Educação também deveria ser coisa séria. Pensar a realidade do abuso, da violência sexual no Brasil também é um tema muito, 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 muito sério. E talvez quem não vivencie, não conheça crianças que tenham passado por essa situação, tratem o tema com espantalhos. Fique falando que o problema é banheiro. Mas se conhecesse, de fato, o que significa uma menina ser abusada, jamais traria essa cortina de fumaça, jamais faria uma distorção tão grande de um tema que machuca muito para o resto da vida meninas e mulheres brasileiras. Para enfrentar o abuso e a violência sexual, a gente precisa de recursos, de políticas públicas bem desenhadas e constituídas, e enfrentar esse discurso absurdo de que pode pintar um clima com crianças e com adolescentes, que a gente vê saindo de muitas bocas, inclusive, infelizmente, de ex-autoridades constituídas no nosso país. Por isso, vai seguir o nosso debate seríssimo sobre o tema do direito ao saneamento nas escolas e também sobre o enfrentamento às diferentes formas de violências que as nossas meninas e mulheres estão submetidas, e também o direito da comunidade LGBTQIA+, a viver no nosso país, porque a população trans tem como expectativa de vida somente 30 anos, são expulsas das escolas, do mercado de trabalho e das suas casas, e merecem respeito, a nossa solidariedade e acolhimento. E não esse tipo de acusação absurda, leviana, que só serve para fortalecer a LGBTfobia no nosso país. Obrigada. Obrigado, deputada Sâmia. Para finalizar, gostaria de agradecer a presença aqui. Sei que está tendo a marcha, né, dos prefeitos, diversos prefeitos, vereadores que estão aqui presentes, em especial o vereador Marcelo de Poços de Caldas, Minas Gerais, minha terra, que está aqui. Obrigado por nos acompanhar. E nada havendo mais a tratar, está encerrada a reunião. Obrigado a todos. Queria usar um tempo para falar um pouquinho do requerimento que a gente aprovou. Claro, está em discussão, sem problemas. Deputada D'Artora. Muito obrigada. Queria usar esse tempo também para falar da marcha da classe trabalhadora, que também está aqui em Brasília, tem várias categorias, trabalhadores da educação, bancários, correios e tantos outros, então gostaria também de fazer essa saudação, e essa saudação a todas as prefeitas, prefeitos que estão aqui hoje. Esse é um momento importantíssimo para que a gente possa discutir aquilo que se reverbera nas nossas cidades, nos nossos municípios. Então, boas-vindas a todas as prefeitas e prefeitos, especialmente os do meu estado, estado do Paraná. E quero aproveitar esse momento para falar do requerimento que a gente aprovou aqui, para chamar
a escritora Djamila Ribeiro. Eu acho que é muito importante que a gente possa ter pessoas com todo o acúmulo de conhecimento, sendo a Djamila também uma professora, sendo a Djamila uma mestra em filosofia e alguém que há muito tempo vem construindo no Brasil essa nossa luta por uma educação antirracista. Houveram muitos ataques a Djamila Ribeiro na Bahia, houveram os ataques que aconteceram aqui nessa comissão de educação, o que a gente considera um absurdo, pensando nesses desafios que a gente tem com relação à educação antirracista. Então, esse é o livro que foi atacado na Bahia, foi atacado em São Paulo e foi atacado nessa comissão, um livro reconhecido no mundo inteiro e, portanto, eu quero ressaltar aqui o quão enriquecedor será ter uma escritora de tamanha relevância, reconhecida em todo o mundo por sua construção na educação antirracista, debatendo e falando da importância de que isso esteja assim nas escolas, que nós tenhamos materiais didáticos relevantes nas escolas. A gente também presenciou, infelizmente, aqui nessa comissão, ataques ao autor Jefferson Tenório. Então, não é a primeira vez que livros que estão no Programa Nacional de Livros Didáticos vêm sendo atacados, e a gente percebe atacados pelo seu conteúdo de combate ao racismo nesse país. Então, vai ser um momento muito pertinente de uma discussão muito profícua que precisa ser feita nessa comissão, porque a educação antirracista no nosso país é uma urgência e precisa ser promovida em todas as escolas, em todos os níveis de ensino do nosso país. Muito obrigada. Nada havendo mais a tratar, está encerrada a reunião.